para os que assistem nossos vídeos. É um prazer ver vossos comentários e tudo mais. Então, fiquem conosco nesses poucos minutos que vamos tratar de um tema muito interessante. Alguns de vocês já ouviram falar, mas acredito que a forma como foi abordado esse tema foi bem diferente do que vocês vão ouvir agora. Então, não saiam daí, escutem, leiam a vossa Bíblia, sigam e vocês serão testemunhas desta salvação. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a todos que estão aí em casa, enfermos. Quero com isto cancelar toda a dor que está dentro dos nossos organismos, que os atormenta, todo medo e todo mal que está por vir, eu cancelo em nome de Jesus Cristo. Então, vamos ao que nos interessa hoje, irmãos. É bem simples, o assunto é Antigo Testamento e Novo Testamento. O que na verdade são? Esses dois temas têm criado polêmica, as pessoas têm sido batizadas, têm seguido religiões diferentes, têm feito várias coisas, sendo elas cristãs. Então, queremos entender, sob o ponto de vista da Bíblia, exatamente, vamos deixar a Bíblia falar por si só, o que significa na essência Antigo Testamento, por que se chamou Testamento. Bem simples. Para quem é funcionário ou quem não trabalha, eu vou dar um exemplo bem simples. Um testamento é um documento que um funcionário ou uma pessoa faz, onde relata todos os seus bens e a quem vão pertencer depois que ele morrer. Então, testamento justamente é este tipo de documento. Só entra em vigor quando o dono do testamento morre. De jeito nenhum, em nenhuma das vezes o testamento é aberto enquanto o dono que escreveu aquelas coisas está viva. Então, o Antigo Testamento engloba toda a lei até que chegasse o esperado Messias. Então, depois que o Messias chegou, não quer dizer que a lei tinha acabado só por ele ter chegado. Não. Por isso mesmo, existe um equívoco. Muitas pessoas que pregam este evangelho deixam as pessoas perturbadas sem saber a quem e como seguir. Eles dizem que Jesus Cristo, quando veio, não anulou a lei. Claramente Jesus falou assim: não vim anular a lei, mas cumprir. Por quê? Jesus veio em carne. Importa que ele sofra na carne pelos pecados do mundo e ele morra. Mas depois que ressuscitasse, aí entraria em vigor o seu testamento, neste caso o Novo Testamento. Deixaria de se adorar a modalidade que era usada no Velho Testamento e passaria a ser adorado no Novo. Então, não faz sentido que enquanto ele vinha cumprir a lei de Moisés, enquanto vinha cumprir a lei que Deus tinha dado a Moisés, Jesus tinha que anular. Para que seria? Vocês não acham que este seria um mal entendido? Ou não acham que é um mal entendido dizer que Jesus cumpriu a lei? E é por causa disso mesmo que hoje, mesmo depois de ele ter ressuscitado, voltamos a se escravizar pela lei. Então, no meu entender, de acordo com a própria Bíblia, vou-vos mostrar evidências na Bíblia de que estamos errados. Eu também estava errado. Pensava assim que não, Jesus disse que ele vinha cumprir a lei. Se Jesus veio, e desde que Jesus veio chama-se Novo Testamento, eu não tinha percebido que o Novo Testamento ele entra em vigor quando ele ressuscita. Então, irmãos aí em casa, fiquem atentos, não sejam mais enganados. O Novo Testamento só entra em vigor quando ele voltou em espírito, no livro de Atos. Para já, eu quero vos mostrar uma coisa. Peço para abrirem o livro de Lucas, capítulo 16. Livro de Lucas, capítulo 16. No verso 16 diz assim, de 16 a 17, diz assim: a lei e os profetas vieram até João. Daí em diante, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas e todos se esforçam para entrar nele. Mas é mais fácil que o céu e a terra desapareçam do que trocar um simples assento na lei. A lei, aquela escrita por uma caneta, por um homem, num papel, veio desde os profetas, desde o primeiro até quando chegou o João Batista. Desde lá não existe mais nenhum profeta. Aproveito-vos informar que já não temos mais profeta. Se alguém se levantou e diz que é profeta dos últimos tempos,
provavelmente eu sozinho eu digo, este é um falso profeta, porque a Bíblia diz que só e somente o último profeta foi João. Então, de jeito nenhum seremos enganados mais. Então, por que Jesus diz que é até João? Porque João é aquele que veio preparar o caminho para a verdade. Veio limpar os nossos corações, veio nos preparar para recebermos o Espírito Santo. Naquele tempo as pessoas não tinham o Espírito, é por isso que procuravam adorar a Deus, procuravam se chegar a Deus de forma, criando condições próprias para chegarem a Deus. Mas hoje, depois que Jesus veio, temos o Espírito. Peço para vermos o livro de Romanos. Romanos, abram a vossa Bíblia, Romanos capítulo 3, eu tenho a minha aqui, capítulo 3, verso 19 até 21. 19 e 21 diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz se aplica aos que estão debaixo dela. Sabemos que tudo o que a lei diz se aplica aos que estão debaixo dela. Os judeus, a Bíblia deixa bem claro, os judeus. Assim, ninguém poderá dar desculpas e todo mundo ficará debaixo do julgamento de Deus. Não há homem nenhum que por fazer o que a lei manda possa ser declarado justo diante de Deus. A lei simplesmente mostra o nosso pecado. Vocês podem ler a vossa Bíblia na vossa versão. Acredito que vão encontrar esta informação. Então, não é a lei que vai tornar o irmão próximo de Deus. Ou não é cumprindo os mandamentos que a lei te trouxeram, ou que o teu pastor, ou sei lá quem é que prega para ti, a pessoa que você tanto segue, se ele te ensina a guardar a lei, está a te contradizer. Ao mesmo tempo, ele está a dizer, não vá para Cristo, permaneça com o Moisés. Mas Cristo já veio. Não quer dizer que esta lei aqui era um erro, mas apenas vinha indicar onde nós estamos a errar. Então, daí que quando o dono veio, o dono das leis veio, não precisamos mais dos indicadores, daquilo que indica o erro. Precisamos exatamente o que o dono vai falar. Então, Novo Testamento, assim como o Velho, como já expliquei anteriormente, o Novo é a mesma coisa. O Novo é a nova aliança. A nova aliança é nova forma de si. Aliança é como casamento. Aliança é como se fosse pacto. É como para quem diz que as pessoas vendem a sua alma, por exemplo. É vender a sua alma para alguém. Então, nós não vendemos mais, eu em particular não vendo mais a minha alma de forma antiga. Eu ofereci a minha alma para Cristo. Então, Cristo já veio, entrou no lugar santíssimo e abriu todas as cortinas para que eu possa entrar e falar diretamente com Ele. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém precisa ir para outro lugar. Tanto quanto você queira chegar para Deus, o caminho é Jesus. Então, não entendo por que ainda, irmãos, não sei se foi falta de conhecimento, hoje eu ponho este assunto no vosso subconsciente para que possam analisar, leiam vocês e avaliem. Vamos ver Romanos, a mesma carta que Paulo fez ao povo de Roma, no capítulo 10, verso 4. Verso 4 diz assim, Cristo é o fim da lei, para que todos os que têm fé nele possam ser declarados justos diante de Deus. Se Cristo é o fim da lei, por que é que até então as pessoas continuam a servir a Deus como se estivessem debaixo da lei? Não estão a ver que é um erro, é uma forma errada pelo qual o mundo nos ensina, como os nossos pastores ou amigos nos ensinam? Porque não temos tempo de ler a própria Bíblia. Você aí em casa tem sua Bíblia, mas nunca leu. Às vezes nós reclamamos que eu quando leio não entendo. Como vai entender se você não se importa em ler? Não se mostra disponível. O Espírito Santo é o professor, não um ser carnal. Então, se nós queremos um ser carnal, seremos sempre enganados e cairemos sempre na lei. Aqui, deixaram bem claro. Cristo é o fim da lei para todos os que têm fé. Se você tem fé em Cristo, então abandone a lei. Saia da lei, porque não vais conseguir cumprir toda a lei. Em particular, os 10 mandamentos. Jesus retificou, ou aliás,
ele disse que eu vim para interpretar a lei. Se veio interpretar a lei, é porque tinha sido compreendida de forma errada. Então, hoje somos chamados a entender o que Deus quer mediante os seus escritos, o que ele deixou com os apóstolos. Peço para verem aí em casa ou anotem o livro de Gálatas, no seu capítulo 4, Gálatas 5, verso 18. 5:18. No verso 18 diz assim: mas se é que vocês são guiados pelo Espírito, então não estão debaixo da lei. Quem é o Espírito? Espírito é Deus. Espírito é Filho de Deus. Então, se vocês são guiados pelo Filho de Deus, a lei não tem mais importância para vocês ficarem atentos à lei. São ensinos. Por exemplo, eu digo mais: se queres buscar a Bíblia via teologia ensinada pelos homens, acredite que provavelmente, não digo todos, provavelmente quando se ensina ou quando se estuda a teologia, o Espírito Santo, eu acho que não há presença do Espírito Santo, porque estamos a buscar conhecer as Escrituras por intermédio de homens. É como se nós estivéssemos vazios. Mas aqui deixa bem claro, o Espírito vai vos ensinar, vai vos guiar, vai vos proteger. Por que tenho que procurar um homem para me ensinar a Bíblia? Nós somos obrigados, como diz o Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25, ele diz que devemos reunir constantemente para se fortificar um ao outro. Porque a doutrina de Deus, a lei de Deus, o amor de Deus, está nos nossos corações. Só precisamos se reunir para tentar juntar esses fatos. Então, o Antigo e o Novo Testamento, não é possível uma lei, por exemplo, no nosso país, uma lei que era usada, por exemplo, pelo presidente Samora. Acredito eu que hoje, com o novo presidente, as leis foram revogadas. Não porque a lei estava errada que ele estava a usar, mas o tempo dita a mudança das coisas. E nós esperávamos a vinda de Jesus. Jesus veio. Por que vocês continuam a guardar a lei? Então, aquele que é guiado pelo Espírito Santo não está mais sob tutela da lei. Mas se você diz, não, irmão Fulgêncio, você está errado. Eu não sou o juiz dessas coisas. Apenas estou aqui para te alertar que estás a adorar de forma errada. Até podem ver o livro de João, capítulo 4, versos 20, capítulo 4, versos 21, 22 até 24. Diz que aqueles que adoram a Deus devem adorar em espírito, porque Ele é espírito. Então, é esse espírito que estão a dizer aqui. Aquele que está por baixo do espírito já não está mais por baixo da lei. Mas vocês é que podem julgar o que estou a falar, se está correto ou não. Mas julguem mediante a Bíblia. Não me julguem como carne, como uma pessoa só que está a falar. Julguem-me olhando as próprias Escrituras. Vamos ver o mesmo livro de Gálatas, no capítulo 4, versos 21 a 27. De 21 a 27 diz assim. 21, 27 diz: o exemplo de Agar e Sara. Vocês que querem estar debaixo da lei, vocês aí em casa, que ainda continuam presos, já irmão Fulgêncio está a mentir. Vocês mesmo, vocês que querem estar debaixo da lei, digam-me uma coisa. Vocês não sabem que a lei diz? As Escrituras dizem que Abraão tinha 2 filhos, um de uma mulher escrava e outro de uma mulher livre. O filho da mulher escrava nasceu de maneira natural, mas o filho da mulher livre nasceu por causa de uma promessa que Deus fez a Abraão. Então aqui já temos uma separação de 2 filhos. Um que nasceu de forma natural, como eu nasci, como qualquer um nasce, e o outro de promessa. Estamos a falar do Isaac, em que a mãe já estava quase na menopausa. Abraão já estava quase nos 100 anos, não era possível. Mas Agar nasceu um menino que foi o cruzamento de sêmen masculino e feminino, ou seja, homem e mulher, é que cruzaram e nasceu o Ismael. Então, aqui vem assim no verso 24. Estas coisas têm um sentido figurado, pois estas 2 mulheres representam 2 alianças.
uma aliança foi dada no Monte Sinai e gerou um povo destinado para a escravidão. Esta aliança corresponde a Agar. Agar é como o Monte Sinai na Arábia e corresponde à cidade de Jerusalém atual. Ou seja, na Arábia estão os muçulmanos. A descendência do povo árabe é do filho de Agar, que é Ismael, por isso chamam-se ismaelitas ou muçulmanos, tanto como queiram chamar. Mas os que pertencem ao filho da promessa são chamados filhos de Isaac, filhos da promessa, e eles vivem sob tutela do Espírito. Mas os que pertencem à zona da Arábia, eles vivem sob tutela da lei. Mas Jerusalém Celestial é livre e ela é a nossa mãe, pois as Escrituras dizem: alegre-se você, mulher que não pode ter filhos, grite e cante de alegria, você que nunca sentiu as dores do parto, porque a mulher desprezada terá mais filhos do que a mulher que vive com o marido. Se isto não vos basta, vamos ver o que o próprio Jesus tentou resumir. Talvez vocês podem me ver que estou a ser longo nesse vídeo, mas me perdoem, eu só quero que este assunto é muito constrangedor para mim. Por isso muitos pediram e eu achei conveniente gravar para vocês. Então vejam o livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versos 23 e 24. 23, 24. Diz assim: vocês foram ensinados a viver com um espírito novo e com uma nova maneira de pensar, e também a se vestir com uma natureza nova. Essa natureza nova é criada para ser semelhante a Deus e é demonstrada com a vida verdadeira, justa e pura. Nós já morremos. A lei já morreu, a lei nos apontava nossos pecados. Alguém veio, carregou nossos pecados e morreu com eles. Como é que eu vou pegar de novo uma coisa que já foi enterrada? Isso aí já é como se estivéssemos a se comportar como o cão, por exemplo, que pode vomitar e voltar atrás procurar seu vômito. Ou o porco, entre outros animais impuros. Então, de jeito nenhum, um cristão verdadeiro pode adorar a Deus na forma como ontem era adorado. Daí que nem local de adoração acaba mudando, porque agora Deus está dentro de mim, não está na casa física, não está em Jerusalém, porque Jerusalém já foi profanado. Jesus, ou o Espírito, foi escrito dentro de mim, como Jeremias 31, 31 diz. Naquele tempo eu mudarei a verdade e escreverei nos corações deles. E vou perdoar todo o pecado, nunca mais vão me lembrar. E chegou o tempo da nova aliança, que é o tempo da promessa. E Jesus era a promessa que viria. Será que vocês não veem, irmãos? Não estão a ver que estão a ser enganados com esses vossos mestres, esses vossos apóstolos, profetas, pastores, seja lá quem for. Eles querem usar a lei para se aproveitar de vocês, porque dentro da lei tem os dízimos, tem as ofertas, tem muita coisa. Então eles se aproveitam das pessoas fracas e fazem deles os seus escravos, a sua empresa. Então saiam, irmãos, antes que o tempo acabe, porque nos resta pouco tempo para a volta do nosso Messias. Vejam o livro de Mateus, capítulo 22. Vamos terminar aqui. Daqui a pouco vamos terminar, mas eu quero que vocês abram o livro de Mateus. Livro de Mateus no capítulo 22. Por favor, vamos ler juntos. Capítulo 22, verso 36 até 40. 36, 40. Diz assim: Mestre, qual é o mandamento mais importante? Os discípulos perguntaram a Jesus para que lhes ensinasse qual era o maior mandamento. E Jesus lhe respondeu: Este: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento e também mais importante. Se é o primeiro é porque existe um outro segundo, mas este é o mais importante. Dedicar a tua energia toda, a tua força, teu entendimento para seu Deus, aquele que criou as coisas. No outro verso a seguir, há também um segundo mandamento que é parecido com este e que diz: ame o seu próximo como você mesmo.
como ama a você mesmo. Toda a lei e tudo o que foi escrito pelos profetas, depende desses 2 mandamentos. Amém, irmãos? Tudo o que foi escrito, tudo, depende a base, o pilar da salvação, o pilar da verdade, se resume em 2 mandamentos. Amar a Deus com toda a sua força e entendimento e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se você faz essas 2 coisas, se conseguir conciliar estas 2 coisas, que na verdade parece que é uma, que é o amor, você está a adorar a Deus na forma como Ele quer. E vais conhecer qual é o desejo de Deus. Se isto não é verdade, vocês podem ler na vossa Bíblia e comentem neste vídeo. Digam, não, irmão Fulgêncio, eu encontrei uma parte da Bíblia que diz, não, nós devemos adorar Deus na forma que a lei manda. Comentem e digam-me, ajudem-me também a dizer, epa, não, você está errado, não leu o livro K ou o livro Y. Mas o que eu preciso é que vocês comentem. E se gostarem do vídeo, acharem que isto é a verdade, então mudem o vosso comportamento. Não só partilhem o vídeo. Para mim, a minha preocupação, não estou focalizado em likes, em o quê? Apesar de que é um requisito que eu posso precisar. Mas a minha preocupação, irmãos, me entendam. Eu quero que vocês mudem de forma. Mudem a maneira como vocês vivem, a forma como adoram a Deus. Procurem ser simples, procurem se simplificar. Procurem agradar a Deus de forma espiritual. Deus não é carne. Deus não é pessoa para que a gente possa levar dinheiro nos envelopes e entregar a Ele. Aquele dinheiro só entregamos aos homens que são nossos exploradores. Vamos servir a Deus, irmãos. Eu vos imploro. Leiam a Bíblia. Se esses textos não são suficientes, vocês podem comentar que não. Tem outros textos que repisam esse assunto da lei. Mas o que eu entendo sobre esse assunto, irmão, vocês são testemunhas que esta é uma mensagem que eu li da Bíblia. E esta é a minha forma de compreender. Espero que respeitem isto. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a todos que assistiram até o final do vídeo. Que a paz do Senhor esteja convosco. Bem-vindos, irmãos, ao canal Profecia do Último Minuto. Aqui, o vosso irmão de sempre, o Fulgêncio. Hoje estou aqui para vos trazer uma coisa bem interessante que o público pediu e estou aqui só para gravar. Então, dizer que é um prazer para vocês todos que nos seguem, para os que assistem nossos vídeos, é um prazer ver vossos comentários e tudo mais. Então, fiquem conosco nesses poucos minutos que vamos tratar de um tema muito interessante. Alguns de vocês já ouviram falar, mas acredito que a forma como foi abordado esse tema foi bem diferente do que vocês vão ouvir agora. Então, não saiam daí, escutem, leiam a vossa Bíblia, sigam e vocês serão testemunhas desta salvação. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a todos que estão aí em casa, enfermos. Quero com isto cancelar toda a dor que está dentro dos nossos organismos, que os atormenta, todo medo e todo mal que está por vir, eu cancelo em nome de Jesus Cristo. Então, vamos ao que nos interessa hoje, irmãos. É bem simples, o assunto é Antigo Testamento e Novo Testamento. O que na verdade são? Esses 2 temas têm criado polêmica, as pessoas têm sido batizadas, têm seguido religiões diferentes, têm feito várias coisas, sendo elas cristãs. Então, queremos entender, sob o ponto de vista da Bíblia, exatamente, vamos deixar a Bíblia falar por si só, o que significa na essência Antigo Testamento, por que se chamou Testamento. Bem simples. Para quem é funcionário ou quem não trabalha, eu vou dar um exemplo bem simples. Um testamento é um documento que um funcionário ou uma pessoa faz, onde relata todos os seus bens e a quem vão pertencer depois que ele morrer. Então, testamento justamente é este tipo de documento. Só entra em vigor quando o dono do testamento morre. De jeito nenhum, em nenhuma das vezes o testamento é aberto enquanto o dono que escreveu aquelas coisas está viva. Então, o Antigo Testamento engloba toda a lei até que chegasse o esperado Messias. Então, depois que o Messias chegou, não quer dizer que a lei tinha acabado só por ele ter chegado. Não. Por isso mesmo, existe um equívoco. Muitas pessoas que pregam este evangelho deixam as pessoas perturbadas sem saber a quem e como seguir.
Eles dizem que Jesus Cristo, quando veio, não anulou a lei. Claramente Jesus falou assim: não vim anular a lei, mas cumprir. Por quê? Jesus veio em carne. Importa que ele sofra na carne pelos pecados do mundo e ele morra. Mas depois que ressuscitasse, aí entraria em vigor o seu testamento, neste caso o Novo Testamento. Deixaria de se adorar a modalidade que era usada no Velho Testamento e passaria a ser adorado no Novo. Então, não faz sentido que enquanto ele vinha cumprir a lei de Moisés, enquanto vinha cumprir a lei que Deus tinha dado a Moisés, Jesus tinha que anular. Para que seria? Vocês não acham que este seria um mal entendido? Ou não acham que é um mal entendido dizer que Jesus cumpriu a lei? E é por causa disso mesmo que hoje, mesmo depois dele ter ressuscitado, voltamos a se escravizar pela lei. Então, no meu entender, de acordo com a própria Bíblia, vou-vos mostrar evidências na Bíblia de que estamos errados. Eu também estava errado. Pensava assim que não, Jesus disse que ele vinha cumprir a lei. Se Jesus veio, e desde que Jesus veio chama-se Novo Testamento, eu não tinha percebido que o Novo Testamento ele entra em vigor quando ele ressuscita. Então, irmãos aí em casa, fiquem atentos, não sejam mais enganados. O Novo Testamento só entra em vigor quando ele voltou em espírito, no livro de Atos. Para já, eu quero vos mostrar uma coisa. Peço para abrirem o livro de Lucas, capítulo 16. Livro de Lucas, capítulo 16. No verso 16 diz assim, de 16 a 17. Diz assim: a lei e os profetas vieram até João. Daí em diante, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas e todos se esforçam para entrar nele. Mas é mais fácil que o céu e a terra desapareçam do que trocar um simples assento na lei. A lei, aquela escrita por uma caneta, por um homem, num papel, veio desde os profetas, desde o primeiro até quando chegou o João Batista. Desde lá não existe mais nenhum profeta. Aproveito-vos informar que já não temos mais profeta. Se alguém se levantou e diz que é profeta dos últimos tempos, provavelmente eu sozinho eu digo, este é um falso profeta, porque a Bíblia diz que só e somente o último profeta foi João. Então, de jeito nenhum seremos enganados mais. Então, por que Jesus diz que é até João? Porque João é aquele que veio preparar o caminho para a verdade. Veio limpar os nossos corações, veio nos preparar para recebermos o Espírito Santo. Naquele tempo as pessoas não tinham o Espírito, é por isso que procuravam adorar a Deus, procuravam se chegar a Deus de forma, criando condições próprias para chegarem a Deus. Mas hoje, depois que Jesus veio, temos o Espírito. Peço para vermos o livro de Romanos. Romanos, abram a vossa Bíblia, Romanos capítulo 3, eu tenho a minha aqui, capítulo 3, verso 19 até 21. 19 e 21 diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz se aplica aos que estão debaixo dela. Sabemos que tudo o que a lei diz se aplica aos que estão debaixo dela. Os judeus, a Bíblia deixa bem claro, os judeus. Assim, ninguém poderá dar desculpas e todo mundo ficará debaixo do julgamento de Deus. Não há homem nenhum que por fazer o que a lei manda possa ser declarado justo diante de Deus. A lei simplesmente mostra o nosso pecado. Vocês podem ler a vossa Bíblia na vossa versão. Acredito que vão encontrar esta informação. Então, não é a lei que vai tornar o irmão próximo de Deus. Ou não é cumprindo os mandamentos que a lei te trouxeram, ou que o teu pastor, ou sei lá quem é que prega para ti, a pessoa que você tanto segue, se ele te ensina a guardar a lei, está a te contradizer. Ao mesmo tempo ele está a dizer, não vá para Cristo, permaneça com o Moisés. Mas Cristo já veio.
Não quer dizer que esta lei aqui era um erro, mas apenas vinha indicar onde nós estamos a errar. Então, daí que quando o dono veio, o dono das leis veio, não precisamos mais dos indicadores, daquilo que indica o erro. Precisamos exatamente o que o dono vai falar. Então, Novo Testamento, assim como o Velho, como já expliquei anteriormente, o Novo é a mesma coisa. O Novo é a nova aliança. A nova aliança é nova forma de si. Aliança é como casamento. Aliança é como se fosse pacto. É como para quem diz que as pessoas vendem a sua alma, por exemplo. É vender a sua alma para alguém. Então, nós não vendemos mais, eu em particular não vendo mais a minha alma de forma antiga. Eu ofereci a minha alma para Cristo. Então, Cristo já veio, entrou no lugar santíssimo e abriu todas as cortinas para que eu possa entrar e falar diretamente com Ele. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém precisa ir para outro lugar. Tanto quanto você queira chegar para Deus, o caminho é Jesus. Então, não entendo porque que ainda, irmãos, não sei se foi falta de conhecimento, hoje eu ponho este assunto no vosso subconsciente para que possam analisar, leiam vocês e avaliem. Vamos ver Romanos, a mesma carta que Paulo fez ao povo de Roma, no capítulo 10, verso 4. Verso 4 diz assim, Cristo é o fim da lei, para que todos os que têm fé nele possam ser declarados justos diante de Deus. Se Cristo é o fim da lei, por que é que até então as pessoas continuam a servir a Deus como se estivessem debaixo da lei? Não estão a ver que é um erro, é uma forma errada pelo qual o mundo nos ensina, como os nossos pastores ou amigos nos ensinam? Porque não temos tempo de ler a própria Bíblia. Você aí em casa tem sua Bíblia, mas nunca leu. Às vezes nós reclamamos que eu quando leio não entendo. Como vai entender se você não se importa em ler? Não se mostra disponível. O Espírito Santo é o professor, não um ser carnal. Então, se nós queremos um ser carnal, seremos sempre enganados e cairemos sempre na lei. Aqui, deixaram bem claro. Cristo é o fim da lei para todos os que têm fé. Se você tem fé em Cristo, então abandone a lei. Saia da lei, porque não vais conseguir cumprir toda a lei. Em particular, os 10 mandamentos. Jesus retificou, ou aliás, ele disse que eu vim para interpretar a lei. Se veio interpretar a lei, é porque tinha sido compreendida de forma errada. Então, hoje somos chamados a entender o que Deus quer mediante os seus escritos, o que ele deixou com os apóstolos. Peço para verem aí em casa ou anotem o livro de Gálatas, no seu capítulo 4, Gálatas 5, verso 18. 5:18. No verso 18 diz assim, mas se é que vocês são guiados pelo Espírito, então não estão debaixo da lei. Quem é o Espírito? Espírito é Deus. Espírito é Filho de Deus. Então, se vocês são guiados pelo Filho de Deus, a lei não tem mais importância para vocês ficarem atentos à lei. São ensinos. Por exemplo, eu digo mais, se queres buscar a Bíblia via teologia ensinada pelos homens, acredite que provavelmente, não digo todos, provavelmente quando se ensina ou quando se estuda a teologia, o Espírito Santo, eu acho que não há presença do Espírito Santo, porque estamos a buscar conhecer as Escrituras por intermédio de homens. É como se nós estivéssemos vazios. Mas aqui deixa bem claro, o Espírito vai vos ensinar, vai vos guiar, vai vos proteger. Por que tenho que procurar um homem para me ensinar a Bíblia? Nós somos obrigados, como diz o Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25, ele diz que devemos reunir constantemente para se fortificar um ao outro. Porque a doutrina de Deus, a lei de Deus, o amor de Deus, está nos nossos corações. Só precisamos se reunir para tentar juntar esses fatos. Então, o Antigo e o Novo Testamento, não é possível uma lei, por exemplo, no nosso país, uma lei que era usada, por exemplo, pelo presidente Samora. Acredito eu que hoje, com o novo presidente, as leis foram revogadas.
não porque a lei estava errada que ele estava a usar, mas o tempo dita a mudança das coisas. E nós esperávamos a vinda de Jesus. Jesus veio. Por que vocês continuam a guardar a lei? Então, aquele que é guiado pelo Espírito Santo não está mais sob tutela da lei. Mas se você diz, não, irmão Fulgêncio, você está errado. Eu não sou o juiz dessas coisas. Apenas estou aqui para te alertar que estás a adorar de forma errada. Até podem ver o livro de João, capítulos 4, versos 20, capítulo 4, versos 21, 22 até 24. Diz que aqueles que adoram a Deus devem adorar em espírito, porque Ele é espírito. Então, é esse espírito que estão a dizer aqui. Aquele que está por baixo do espírito já não está mais por baixo da lei. Mas vocês é que podem julgar o que estou a falar, se está correto ou não. Mas julguem mediante a Bíblia. Não me julguem como carne, como uma pessoa só que está a falar. Julguem-me olhando as próprias Escrituras. Vamos ver o mesmo livro de Gálatas, no capítulo 4, versos 21 a 27. De 21 a 27 diz assim. 21, 27 diz: o exemplo de Agar e Sara. Vocês que querem estar debaixo da lei, vocês aí em casa, que ainda continuam presos, já irmão Fulgêncio está a mentir. Vocês mesmo, vocês que querem estar debaixo da lei, digam-me uma coisa. Vocês não sabem que a lei diz? As Escrituras dizem que Abraão tinha 2 filhos, um de uma mulher escrava e outro de uma mulher livre. O filho da mulher escrava nasceu de maneira natural, mas o filho da mulher livre nasceu por causa de uma promessa que Deus fez a Abraão. Então aqui já temos uma separação de 2 filhos. Um que nasceu de forma natural, como eu nasci, como qualquer um nasce, e o outro de promessa. Estamos a falar do Isaac, em que a mãe já estava quase na menopausa. Abraão já estava quase nos 100 anos, não era possível. Mas Agar nasceu um menino que foi o cruzamento de sêmen masculino e feminino, ou seja, homem e mulher, é que cruzaram e nasceu o Ismael. Então, aqui vem assim no verso 24. Estas coisas têm um sentido figurado, pois estas 2 mulheres representam 2 alianças. Uma aliança foi dada no Monte Sinai e gerou um povo destinado para a escravidão. Esta aliança corresponde a Agar. Agar é como o Monte Sinai na Arábia e corresponde à cidade de Jerusalém atual. Ou seja, na Arábia estão os muçulmanos. A descendência do povo árabe é do filho de Agar, que é Ismael, por isso chamam-se ismaelitas ou muçulmanos, tanto como queiram chamar. Mas os que pertencem ao filho da promessa são chamados filhos de Isaac, filhos da promessa. E eles vivem sob tutela do Espírito. Mas os que pertencem à zona da Arábia, eles vivem sob tutela da lei. Mas Jerusalém Celestial é livre. E ela é a nossa mãe. Pois as Escrituras dizem: alegre-se você, mulher que não pode ter filhos. Grite e cante de alegria, você que nunca sentiu as dores do parto. Porque a mulher desprezada terá mais filhos do que a mulher que vive com o marido. Se isto não vos basta, vamos ver o que o próprio Jesus tentou resumir. Talvez vocês podem me ver que estou a ser longo nesse vídeo, mas me perdoem, eu só quero que este assunto é muito constrangedor para mim. Por isso muitos pediram e eu achei conveniente gravar para vocês. Então vejam o livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versos 23 e 24. 23, 24. Diz assim: vocês foram ensinados a viver com um espírito novo e com uma nova maneira de pensar, e também a se vestir com uma natureza nova. Essa natureza nova é criada para ser semelhante a Deus e é demonstrada com a vida verdadeira, justa e pura. Nós já morremos. A lei já morreu. A lei nos apontava nossos pecados. Alguém veio, carregou nossos pecados e morreu com eles. Como é que eu vou pegar de novo
uma coisa que já foi enterrada, isso aí já é como se estivéssemos a se comportar como, como o cão, por exemplo, que pode vomitar e voltar atrás procurar seu vômito, ou o porco, entre outros animais impuros. Então, de jeito nenhum, um cristão verdadeiro pode adorar a Deus na forma como ontem era adorado. Daí que nem local de adoração acaba mudando, porque agora Deus está dentro de mim, não está na casa física, não está em Jerusalém, porque Jerusalém já foi profanado. Jesus, ou o Espírito, foi escrito dentro de mim, como Jeremias 31:31 diz. Naquele tempo eu mudarei a verdade e escreverei nos corações deles. E vou perdoar todo o pecado, nunca mais vão me lembrar. E chegou o tempo da nova aliança, que é o tempo da promessa. E Jesus era a promessa que viria. Será que vocês não veem, irmãos? Não estão a ver que estão a ser enganados com esses vossos mestres, esses vossos apóstolos, profetas, pastores, seja lá quem for. Eles querem usar a lei para se aproveitar de vocês, porque dentro da lei tem os dízimos, tem as ofertas, tem muita coisa. Então eles se aproveitam das pessoas fracas e fazem deles os seus escravos, a sua empresa. Então saiam, irmãos, antes que o tempo acabe, porque nos resta pouco tempo para a volta do nosso Messias. Vejam o livro de Mateus capítulo 22. Vamos terminar aqui. Daqui a pouco vamos terminar, mas eu quero que vocês abram o livro de Mateus. Livro de Mateus no capítulo 22. Por favor, vamos ler juntos. Capítulo 22, verso 36 até 40. 36, 40. Diz assim: Mestre, qual é o mandamento mais importante? Os discípulos perguntaram a Jesus para que lhes ensinasse qual era o maior mandamento. E Jesus lhe respondeu: Este, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento e também mais importante. Se é o primeiro é porque existe um outro segundo, mas este é o mais importante. Dedicar a tua energia toda, a tua força, teu entendimento para seu Deus, aquele que criou as coisas. No outro verso a seguir, há também um segundo mandamento que é parecido com este e que diz: ame o seu próximo como você mesmo, como ama a você mesmo. Toda a lei e tudo o que foi escrito pelos profetas, depende desses dois mandamentos. Amém, irmãos? Tudo o que foi escrito, tudo, depende a base, o pilar da salvação, o pilar da verdade, se resume em dois mandamentos: amar a Deus com toda a sua força e entendimento e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se você faz essas duas coisas, se conseguir conciliar estas duas coisas, que na verdade parece que é uma, que é o amor, você está a adorar a Deus na forma como Ele quer. E vais conhecer qual é o desejo de Deus. Se isto não é verdade, vocês podem ler na vossa Bíblia e comentem neste vídeo. Digam: não, irmão Fulgêncio, eu encontrei uma parte da Bíblia que diz: não, nós devemos adorar Deus na forma que a lei manda. Comentem e digam-me, ajudem-me também a dizer: epa, não, você está errado, não leu o livro K ou o livro Y. Mas o que eu preciso é que vocês comentem. E se gostarem do vídeo, acharem que isto é a verdade, então mudem o vosso comportamento. Não só partilhem o vídeo. Para mim, a minha preocupação, não estou focalizado em likes, em o quê? Apesar de que é um requisito que eu posso precisar. Mas a minha preocupação, irmãos, me entendam. Eu quero que vocês mudem de forma. Mudem a maneira como vocês vivem, a forma como adoram a Deus. Procurem ser simples, procurem se simplificar. Procurem agradar a Deus de forma espiritual. Deus não é carne. Deus não é pessoa para que a gente possa levar dinheiro nos envelopes e entregar a Ele. Aquele dinheiro só entregamos aos homens que são nossos exploradores. Vamos servir a Deus, irmãos. Eu vos imploro. Leiam a Bíblia. Se esses textos não são suficientes, vocês podem comentar que não. Tem outros textos que repisam esse assunto da lei. Mas o que eu entendo sobre esse assunto, irmão, vocês são testemunhas que esta é uma mensagem que eu li da Bíblia. E esta é a minha forma de compreender. Espero que respeitem isto.
Em nome de Jesus, eu quero abençoar a todos que assistiram até o final do vídeo. Que a paz do Senhor esteja convosco.